Cadê meu óculos, gente? Eu preciso de um óculos, sério. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pessoal, bom dia para vocês, tá? Abram o livro de vocês, por gentileza, lá no livro didático, página 17. Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo a respeito de memórias literárias, tá? Ok. Oitavo ano, veja bem, nós iniciamos esse capítulo falando a respeito de diário, né? Do gênero textual diário, que é um gênero muito próximo de relato pessoal, relatos de memórias, tá? É um gênero que se confunde um pouco com outros gêneros íntimos, porque quando se fala de relato pessoal, fala-se também de algo íntimo, né? Da apresentação do seu emocional, das suas experiências, dos seus sentimentos, da sua vivência. Quando se fala de diário, mais ainda, né? O relato pessoal, ele ainda é um tipo de texto que é escrito com o intuito de que outras pessoas leem. O diário, não. O diário já é um texto, é um tipo de texto que é produzido para que fique guardado para si mesmo, tá? É um gênero que você desabafa, mas você não desabafa no intuito de que outras pessoas leem o que você escreveu. Então, aí é que nós encontramos as particularidades de cada gênero textual. Quando partimos para memórias literárias, né, o próprio nome já diz, memórias. Você vai lidar com o seu passado e, ao mesmo tempo, com o seu presente. Porque muitas das coisas que você irá relatar nesse texto de memórias, consequentemente, gerou, né, o seu presente, findou no seu presente. E aí é importante que saibamos algumas características desse gênero, que eu acho que é um gênero muito interessante, tá?
é um dos gêneros textuais que eu mais gosto, mesmo porque, muitas das vezes, as memórias literárias elas não precisam ser textos imensamente explícitos, tá? Eu não preciso... Eu posso escrever memórias literárias sem necessariamente revelar a minha identidade. E as pessoas podem saber o que aconteceu com aquela pessoa naquele determinado momento da vida dela, né? Quando você fala de memórias, você fala de coisas que já passaram, experiências que você já vivenciou. Pode ser que você mencione a sua juventude, pode ser que você mencione a sua infância, traumas, pode ser que você fale de uma infância feliz, de momentos felizes, mas pode ser que sejam momentos trágicos, né? Momentos que não são tão legais assim de serem lembrados, mas são importantes para serem repassados, e assim por diante. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas características desse gênero textual, alguns que vocês encontrarão especificamente no gênero memória literária, tá? Então, há comparações entre o presente e o passado. Então, essa aí é um traço literário que vocês vão encontrar muito nesse texto, nesse tipo de texto. Óbvio que, muitas vezes, essas comparações, elas acontecem para justificar a sua personalidade atual, para justificar por que você chegou em tal período da sua vida tomando determinadas decisões, tá? Eu já li algumas memórias literárias, mas de grandes autores mesmo, né? Autores, escritores, que escreveram muito ao longo da vida e, num determinado momento, resolveram produzir as suas memórias literárias. Então, o que eu percebia nesse tipo de texto, nesses livros? Eu percebi que eles colocavam muito, não somente da experiência deles, né, do que acontecia na infância, o que eles comiam, como que a mãe se comportava na cozinha, né, como que era a vida familiar, mas eles deixavam já transparecer que na própria infância eles já tinham o dom da escrita, né? Que eles já gostavam da literatura, que a leitura já fazia parte do cotidiano deles, né? Tem um texto, inclusive, de Clarice Lispector, que toda vez que eu trabalho esse texto com algum outro professor, né? A gente sempre comenta, porque ela não se coloca no texto como Clarice, ela se coloca no texto como uma criança comum, tá? Uma pessoa qualquer. Ela não se revela ali no texto como a Clarice Lispector, ela se revela como uma pessoa comum. E aí, nesse texto, tem muito da rejeição que ela vivia quando ela era pequena, porque ela era uma menina muito feinha, né? Ela não era uma menina que se encaixava naquele padrão de beleza da época, tá? A Clarice Lispector é ucraniana, então os traços do rosto dela é um traço diferente. Então, ela veio para cá pequenininha. Então, quando ela chegou aqui, ela foi morar em Pernambuco. E Pernambuco, as pessoas, né? O nordestino também tem os seus traços fortes. E ela não se encaixava ali, nem enquanto brasileira, nem enquanto pernambucana. Então, ela se sentia um pouco rejeitada e ela sofria, né? Essa rejeição por parte das coleguinhas. E o texto deixa isso bem evidente. Ou seja, não vai contar apenas determinadas situações. Quando você caiu e quebrou o braço subindo uma árvore. Vai revelar os seus sentimentos, né? Como que você se sentia naquele determinado período da sua vida, tá? E isso é o mais importante, porque só quem vivenciou sabe dizer quais foram os sentimentos e as emoções que foram recebidos, que foram sentidos naquele período, tá? Há palavras e expressões que indicam uma época, situando o leitor no tempo passado. Tem memórias também de Rubem Braga, tá? O Rubem Braga, ele é um autor cronista, tá? Mas ele tem alguns textos de memórias, e esses pequenos textos de memórias que ele escreveu ao longo da vida, tem esses traços, essas palavras bem marcantes. Então,
termos que, por exemplo, nós nem conhecemos, né? Nós não temos contato, é mencionado no texto porque naquela época era comum. Você quer ver um que eu acho super interessante, que eu vejo muito nos textos de memória? É alfaiate, né? Porque antigamente as pessoas só usavam ternos após ir à alfaiataria encomendar, tá? O seu terno, né? O seu smoking e aquela coisa toda. Hoje os homens não vão mais nas alfaiatarias, porque nós temos lojas, né, que vendem ternos de grife, vendem ternos excelentes, né, do mais barato ao mais caro, sem necessariamente você precisar mandar para costura, para alta costura, tá? Alfaiataria, sapataria também é um termo muito interessante, né? Apesar de nós ainda termos uma ou outra sapataria, né? Em alguns municípios, tem município que nem tem, então um ou outro ainda permanece com essa tradição de consertar sapatos e bolsas. Então você percebe que hoje nós não, a gente nem pronuncia isso, porque essa geração especificamente, eu observo que ela não é de consertar, ela é de trocar. Quebrou, acabou, né? Você não conserta uma sandália, você joga fora e compra outra. Você não conserta uma bolsa, você deixa para lá, né? Até você adquirir outra. Então, são termos e expressões que não fazem mais parte do nosso cotidiano, ainda que as tenha, né? Nós não utilizamos, não faz parte mais da nossa vida, mas fez parte da vida dessas pessoas. Então, você vai encontrar lá essas expressões, essas variações históricas, lá nesses textos, como uma marca linguística de memória literária, tá? Usa adequadamente os verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Então, é óbvio, se o texto é uma memória, tá? Está revelando, está externando uma memória, claramente eu tenho que fazer isso utilizando verbos conjugados no tempo e no modo adequado, tá? Então, a maioria desses verbos estarão conjugados no modo indicativo do pretérito perfeito e imperfeito. Perfeito quando eu finalizo algo. Por exemplo, eu comi, eu bebi, eu busquei, eu falei. Imperfeito, quando há a insinuação de algo inacabado ou contínuo, né? Eu falava, eu comia, eu bebia, eu andava, eu buscava, e assim por diante, tá? Refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existem ou se transformam. Então, acho que aí o exemplo da alfaiataria, tá? Da sapataria, é uma coisa bem interessante. Tem um texto, eu não me lembro de quem, que conta sobre o menino que ficava na porta. É um autor também, tá? Mas aí eu já li tantos que eu me confundo. Ele ficava na porta de casa, ele acordava primeiro que o pai e a mãe, para poder ele pegar o leite e o pão que o padeiro passava na porta entregando, tá? Então, o padeiro, ele tinha já o horário certinho de deixar o pão e o leite na casa de cada pessoa ali daquele bairro, enfim. E ele fazia o quê? Ele acordava primeiro que os pais, para que ele pudesse receber este pão, para que ele pudesse receber este leite. Então, são serviços, né, que nós não temos mais esse hábito, né? Nós vamos à padaria. Apesar de que tem pessoas que fazem doces e bolos, né, e entregam e tudo, elas não vão entregar para a gente na porta da nossa casa, 6h da manhã, 7 horas da manhã, porque senão, né, essa pessoa não teria paz, ela vai ter que entregar para todo mundo. Então, hoje nós já temos a padaria, nós que vamos até a padaria para comprar. Então, são coisas que nós não guardamos mais, tá? Nós não vivenciamos mais. O diário mesmo, que eu falei com vocês, era um caderno, era um livro que se dava até de presente para as adolescentes, né? Há 20, 30 anos. Então, assim, era um objeto que as meninas queriam ter, era o diário, para que elas pudessem ali deixar os seus registros. Hoje as moças, né, nem os rapazes, eu não vejo ninguém com interesse em diário. Por quê?
Porque hoje as pessoas já não estão guardando mais nada, né? As pessoas já não guardam mais nada, elas já colocam lá para quem quiser ver no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, né? Se a pessoa está triste, todo mundo fica sabendo. Se a pessoa está feliz, todo mundo fica sabendo. Não é mais segredo para ninguém. E aí, logo na sequência, nós temos assim, ó, evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre os acontecimentos, fatos e etc. E aí, pessoal, essa evidência de sentimentos, emoções e impressões, elas só podem acontecer porque o texto é construído em primeira pessoa, porque a própria pessoa construiu esse texto. Eu não tenho como fazer uma memória literária de uma outra pessoa e conseguir externar tudo que ela sentiu naquela etapa da vida. Eu posso fazer uma memória literária, um texto de memória literária, falando da vida de outra pessoa? Posso, tá? Se eu pesquisar, investigar direitinho, eu posso. Mas essa parte vai ficar prejudicada. Essa evidência de sentimentos, emoções, impressões, acontecimentos, isso aí eu não vou atingir 100%, tá? Por quê? Porque sentimento, emoção, é uma coisa muito íntima. Você pode transparecer para as pessoas que você está ótimo, né? Que você está muito bem, e, na verdade, os seus pais não conseguem perceber a sua tristeza, né? Você não vai falar para sua mãe que você está triste, por exemplo. Você apenas vai fingir. Então, existem situações específicas que pode ser que o autor que está produzindo a memória de um terceiro não consiga externar, tá? Descreve, quando necessário, o que querem dizer certas expressões antigas ou o significado de certas palavras em desuso. Então, existem expressões que já caíram em desuso, né? Que não existem mais. E aí, quando você escreve uma memória, e essa geração, né? 3, 4 gerações seguintes que vão ler essa memória, você precisa ter esse cuidado de explicar para o seu leitor do que você está falando, tá? Senão a pessoa provavelmente não vai entender, ok? Então, isso daqui, pessoal, são alguns dos elementos que contemplam aí o gênero textual memórias. Então, só para recapitular, eu posso escrever a memória literária para alguém, eu posso pesquisar a vida de alguém e escrever a respeito? Sim, gente, nós podemos. Só que lembrem-se que não será uma memória tão eficaz, tão efetiva assim, né? Tem uma biografia, por exemplo, que a biografia é um tipo de texto que contempla a história da pessoa, né? Então, você pode construir em cima de relatos, em cima de memórias, textos de diário, você pode colocar dentro da biografia vários gêneros textuais para tentar construir ali algo. Então, eu já li uma biografia, eu acho que era de Graciliano Ramos, um escritor também brasileiro muito famoso. Essa biografia foi feita por um escritor, né? Porque, afinal de contas, Graciliano Ramos já morreu há séculos, né? Então, foi escrito por um escritor que teve que pesquisar a vida do Graciliano Ramos. Então, ele foi atrás de amigos, ele foi atrás de documentos, ele foi atrás de pessoas que conviveram com ele na época, familiares ou conhecidos apenas. Então, nessa biografia tinha algumas histórias de Graciliano Ramos da infância. Por quê? Porque ele conseguiu alguns textinhos escritos de Graciliano, né? Por meio, né, de pesquisa, aí estava lá guardadinho dentro dos livros dele, e aí ao futucar encontraram esses textos, e esses textos compuseram aí essa biografia. Mas é óbvio que ao ler a biografia, você vai ver essa história contada por um outro olhar, né? Por olhar de um escritor. Você nunca terá 100% do sentimento da pessoa que vivenciou aquela história. Aquele momento, aquele jantar, aquela brincadeira, aquela festa, aquela passagem de ano, aquele Natal, realmente foi algo agradável, foi uma experiência boa, positiva, a gente nunca vai saber,
tá? Por isso que, apesar de muito próximos, esses textos se diferenciam nessas particularidades. E aí, lá na página 17 do livro didático, nós temos aí Memórias Literárias, parte da infância do escritor mineiro Bartolomeu Campos de Queiroz, foi passada na casa de seus avós. Tempos depois, ele resolveu escrever sobre as situações vividas durante esse período e, aos 46 anos, publicou um livro de suas memórias, intitulado Por Parte de Pai. Leia um fragmento dessa obra. Então, isso aí é um escritor também, né? Bartolomeu Campos de Queiroz, que nasceu em 1944, se foi em 2012. Então, vamos tentar ler aí, pessoal, esse texto, para a gente poder conseguir entender com um pouco mais de profundidade os traços da memória literária. Alguém gostaria de começar a leitura? Eu leio. Memórias literárias. Parte da infância do escritor mineiro Bartolomeu Campos de Queiroz foi passada na casa de seus avós. Tempos depois, ele resolveu escrever sobre as situações durante esse período. E aos 46 anos publicou um livro de suas memórias, intitulada Por Parte de Pai. Leia um fragmento dessa obra. Por parte de pai. Em casa de meu pai, todas as noites eu resmungava pedindo água. Era uma sede com hora marcada. Minha mãe já não se movia muito. Entre dores, passava as noites em claro, controlando os gemidos. Meu pai se levantava e ia até minha cama. Fechava a mão em forma de copo, levantava minha cabeça com a outra e fazia guti-guti. Eu bebia sua mentira e dormia feliz. Não, meu pai não economizava água. Ele era mão aberta e nunca chegava agora em raras viagens sem pequenos presentes. Ele os esquecia sobre a mesa e ficava distraído esperando elogios. Outra pessoa? É engraçado, na casa do meu avô, eu não sentia sede, nem de madrugada, quando os galos me acordavam junto com a manhã e eu ficava esperando o cheiro do café me tirar da cama. No meio da noite, se a tempestade rompia o silêncio do escuro, meu avô vinha até meu quarto. Abria a porta de manso para verificar se a chuva do vento não estava entrando na janela e benzia meu sonho. Então, com a mão muito branda, arrumava meus lençóis e deixava um recado em minha testa. Uma certa bênção leve como os gatos. Também meu avô era econômico nos carinhos e tímido nos gestos. Nessa hora, quando os raios esfaqueavam o resto da noite, enrolada em meus pensamentos, e eu me esforçava para perdoar meu avô por não amar os gatos. Ok. É isso aí, pessoal. É um trechinho apenas, né, da história. É um fragmento de texto. E por aí vocês podem perceber que tudo que foi relatado, o texto todo em si está escrito em primeira pessoa, tá, pessoal? Eu acordei, eu pedi, todo escrito em primeira pessoa. E vocês conseguem perceber as nuances do texto, por quê? Porque foi escrito pelo próprio autor, tá? Foi escrito pela própria pessoa que vivenciou as experiências, tá? E aí, lá na página 18, nós temos assim: o fragmento lido é parte de uma narrativa. Considerando seu enredo, responda às questões. O que é narrado? O que foi narrado, pessoal? Nesse trechinho aí, o que foi narrado? Especificamente. As noites de sono dele. Os momentos, né, envolvendo o pai e o avô durante a noite, né? Todas as duas menções que ele faz, tanto do pai quanto do avô, é justamente das noites, do momento em que ele vai dormir, tá? Então, o que é narrado é isso. Escrevam aí, tá, pessoal? E todas essas duas situações, tanto do pai, né, levando a água de mentira,
quanto do avô verificando se, né, a tempestade estava molhando o quarto dele ou não, são situações que com certeza eram situações corriqueiras e são situações que marcaram a vida dele. Então ele consegue se lembrar disso com muita clareza. É uma parte de uma infância que ele se lembra com muita exatidão, tá, pessoal? Aí lá na letra B está assim: em que situações o pai e o avô acudiam o narrador durante a noite? Duas situações. A primeira do pai, quando que o pai ia para o quarto? Quando o menino estava com sede. Isso, quando ele resmungava com sede, né? Aí o pai atendia. E quando que o avô ia até esse neto? Que momento? Tinha um momento específico que o avô ia até o quarto. Na noite de tempestade. Em noites de tempestades, ok, pessoal? Coloquem aí também. Lá na letra C nós temos assim: por que o pai não dava água ao filho? Apresente uma hipótese. O texto ele não nos revela por que o pai não dava água, né, de verdade para o filho. Na concepção de vocês, o que vocês acham? Por que o pai não dava um copo de água para o menino? Porque era algo difícil de ter. É o quê? Porque era uma coisa difícil de ter ou de achar, assim. Porque era difícil de ter água. Tá. É pessoal, tá, pessoal? É, é, é a opinião de vocês, é a hipótese de vocês. Então, porque a água era difícil, né? Ou porque o pai realmente achava que não era necessário dar água para ele naquela hora, né? Então fingia. Ou para ele fazer xixi na cama. Então, assim, o que vocês considerarem aí tá certo, tá? Na questão 2, nós temos assim: releia este trecho. Fechava a mão em forma de copo, levantava a minha cabeça com a outra e fazia guti-guti. Eu bebia sua mentira e dormia feliz. Nesse trecho, há uma onomatopeia, isto é, palavra formada pela imitação de som ou ruído. Transcreva e identifique o que está representando. Qual é a nossa onomatopeia aí, pessoal? Glup, glup. Isso. E que ruído ela está fazendo? Eu acho que é o ato de engolir. Isso mesmo, tá? O ato de engolir a água aí, ok? Podem escrever aí também. Toda vez que vocês virem, tá, pessoal, num texto, numa história em quadrinho, que é onde aparece mais, expressões que mencionam ruídos, né? Atim, cof-cof, pum, tudo isso daí é onomatopeia, tá? Lá na letra B, nós temos assim: o filho diz que bebia sua mentira. O que isso significa? Que O o pai menino, fingia estar dando água para ele. Isso. O pai fingia e o menino acreditava, de certa maneira, né, que estava bebendo água. 3. Em vários trechos do texto, o autor utiliza a primeira pessoa do discurso. Transcreva um desses trechos. E aí, pessoal, primeira pessoa, o verbo está conjugado na primeira pessoa, no eu, tá? Eu faço, meu. eu Como é que resmungava pedindo água. eu resmungava pedindo água? Pode ser, tá? Em casa de meu pai, todas as noites. Então, tudo que faz referência a si mesmo lá no texto está em primeira pessoa, então vocês podem colocar aí, tá? Lá na questão 4, essa parte eu acho muito importante. Considerando o foco narrativo, isso é, a pessoa do discurso, a pessoa que fala dentro do discurso,
em que o texto é narrado, pode-se afirmar que esse relato é um relato subjetivo ou é um relato objetivo? Tem a diferença um do outro? Pessoal, toda vez que vocês ouvirem essas duas expressões, objetivo e subjetivo, vai estar focado na pessoa do discurso, estará focado no conteúdo desse texto. O que é texto objetivo? Texto que tem apenas o intuito de passar uma informação. Um texto objetivo, ele não está preocupado com o emocional de ninguém, tá? Ele passou a informação a qual ele se propõe a passar, acabou. Notícia, reportagem, a bula de um remédio, tá? Tudo isso daí é texto objetivo, um artigo, uma dissertação. São textos com foco em informação, argumentação, qualquer outra coisa que seja. Texto subjetivo, para ele existir, ele precisa lidar com o emocional, com os sentimentos, com o íntimo das pessoas. Então, texto subjetivo é aquele que você consegue perceber, tá? O sentimento do narrador, o sentimento da personagem ali naquele texto determinado. Texto subjetivo envolve sentimentos, envolve emoções, envolve lembranças, tá? Então, considerando o foco narrativo, considerando o narrador desse texto, a pessoa desse texto, tá? Desse discurso, nós podemos afirmar que esse relato, ele é um relato o quê? Subjetivo, tá? Aí na questão 5, é possível precisar a duração dos episódios tratados nesse fragmento? Explique suas respostas. Eu consigo traçar o tempo em que dura as situações nesse texto? Não. Ou não tem como, né? Eu não consigo medir aí, através dessa narração, se os momentos duravam 1 minuto ou se eles duravam 5 ou 10 minutos. A única coisa que nós sabemos é que eles aconteciam durante a noite, tá? Agora, precisar o tempo, isso nós não conseguimos fazer, tá, pessoal? Então, vamos terminar aqui a questão 7. Deixa eu ver se tenho mais tempo. Queria terminar essa página. Lá na questão 6 da página 19 está assim. No trecho apresentado, o narrador revela em que período de sua vida ocorreram os episódios descritos. Peraí. No trecho apresentado, o narrador revela em que período de sua vida ocorrem os episódios descritos. Justifique sua resposta. Que período que foi? Essas situações, a mãe doente, o avô lhe ajudando, né, protegendo de certa maneira. Foi, né, quando ele era criança. Percebe-se que isso é algo característico da infância, né? O pai não vai ficar fingindo que está dando algo para o filho adolescente. Ele vai fazer isso com uma criança que ele ainda tem paciência com a criança, né? O avô, ele vai lá cuidar do netinho, por quê? Porque ele sabe que se fosse maior, se fosse um adulto, já teria a esperteza de se levantar e se proteger, e se cuidar. A criança, ela já não tem essa percepção porque o sono da criança é mais profundo, é mais pesado. Então, pelo narrar dos acontecimentos, nós concluímos que toda essa situação acontece no período da infância dele, enquanto ele era criança, tá? Lá na questão 7, além do narrador personagem, que outros personagens são mencionados nesse trecho, nesse pequeno trecho? Quais são as pessoas que são mencionadas? O pai, o avô e a mãe, né? A mãe dele que estava doente naquele momento, né? Estava enferma. Por último, questão 8. Sobre os personagens, é correto afirmar que o pai era uma pessoa extremamente econômica, a mãe estava doente, o avô era bastante engraçado e carinhoso. Pelos traços que são apresentados no texto,
que vocês acham que é correto aí em afirmar? Só tem uma opção, tá, pessoal? Eu acho que é a B. A B. A mãe estava doente, tá? É o que nós podemos precisar. Todo o restante aí nós não podemos afirmar, tá bom? E aí vocês vão corrigir as afirmativas que estão incorretas, né? A A e a C, lendo novamente o texto e refazendo aqui nessa opção da questão 8, ok? Amanhã eu corrijo mais algumas questões e aí eu já parto, acho que para a regência nominal. Tá bom, pessoal? Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Faça atividade avaliativa, hein, povo?